Muito boa tarde. Começamos, neste caso, começo eu por pedir a desculpa pelo ligeiro atraso, 5 minutos. Estamos aqui a fazer o esforço total para ter connosco a Edith Fernandes. Ela ainda está a tentar nesta altura, são problemas técnicos naturais, também da quarentena, muita gente a utilizar a internet ao mesmo tempo. A Edith ainda não conseguiu, mas vamos ver se durante a nossa transmissão ela se consegue juntar a nós. Como quem tem acompanhado a quarentena da bola tem reparado, tenho tentado e feito um esforço para tocarmos mais diversos assuntos relacionados com o desporto e com o futebol português, futebol de formação, futebol distrital, Campeonato de Portugal, Segunda Liga, portugueses que estão fora de Portugal, diversas modalidades e, obviamente, já tinha prometido que iria falar de futebol feminino. Tivemos para fazer este espaço a semana passada, mas entendemos que era bom deixar passar mais uma semana para, com mais calma, refletirmos sobre o futebol feminino como um todo, olharmos para o futuro, também lembrando o passado e o percurso que o futebol feminino tem feito, felizmente, ascensional no desporto português, e por isso também dizer a quem nos segue, que certamente vão ser muitas pessoas, tendo em conta os contactos que eu fui tendo para pedir que se falasse de futebol feminino, que não nos vamos centrar, nem é esse o objetivo da nossa conversa, na interrupção do campeonato e no que deverá acontecer ou deixar de acontecer. Os clubes estão à espera, nesta altura, das decisões de quem de direito. Vamos centrar sim e tentar dar o nosso aporte, o nosso feedback, com estas pessoas que são, obviamente, bastante conhecedoras daquilo que foi o caminho percorrido, o que está a ser feito e o que poderá vir para o futuro, seja em termos de formação, seja em termos do crescimento do futebol feminino. Vou começar por apresentar quem está connosco, relembrando mais uma vez que a qualquer momento poderá juntar a nós a Edith Fernandes, Sofia Teles, que é a diretora do Sporting Clube de Braga, obviamente do futebol feminino. Agradecer à Sofia porque ela ajudou bastante a que fosse possível hoje estarmos aqui com este painel. Eu e a Sofia conhecemos-nos quando a Sofia tomou a iniciativa também de ir à procura de formação em 2013 e tiramos juntos o curso de Direção Desportiva, e desde então está uma bela amizade. Eu tenho acompanhado o percurso da Sofia com grande carinho. Sofia, obrigado por teres aceito este desafio e por estares aqui hoje. Obrigada eu, Remo, é um prazer estar aqui contigo, já era prometido há algum tempo e fico muito contente de termos estas pessoas todas aqui connosco para falarmos um bocadinho sobre futebol feminino e vamos a isso. Muito bem, ao lado da Sofia na imagem está a minha amiga, querida amiga Carla Couto. Também já nos conhecemos há muitos anos, precisamente o futebol feminino é que nos uniu, e a procura que eu sempre tentei ter de promover o futebol feminino, e aprendi muito com a Carla, aprendi muito a ver a Carla a jogar, é uma grande embaixadora do nosso futebol, delegada do Sindicato dos Jogadores. Obrigado, Carla, por estares hoje aqui connosco também. Obrigada eu, boa tarde aos meus colegas de painel. Obrigada a todos, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ver, e espero que seja um debate principalmente produtivo, e obrigada a ti pelo convite e a ti por fazeres parte desta família do futebol feminino e de alguma forma contribuir também para a divulgação e para a promoção da modalidade. Em baixo no ecrã, Maria João Xavier, muita gente conhece, quem acompanha o futebol feminino, toda a gente sabe quem é Maria João. Eu tive o privilégio, devido a este painel, de a conhecer hoje pessoalmente, via internet. Maria João, é um prazer recebê-la aqui, também, obviamente, parabéns pela sua carreira e por tudo que tem feito pelo futebol feminino, e obrigado por ter aceito o desafio. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas aqui neste painel. Agradecer o convite que me foi endereçado através da Sofia, obviamente, e falar de um tema que é muito grato e que me traz sempre muito boas recordações e que desejo que continue a ter um crescimento que se tenha assistido e que possa efetivamente ter sempre cada vez mais o apoio de todos na conquista do seu espaço também no desporto nacional. Eu esqueci-me de dizer, apesar que quase toda a gente sabe, a Maria João é a diretora do Sporting, e tendo em conta a iniciativa da Sofia também a ajuda que me deu, foi possível juntar os três grandes do futebol feminino, e agradecer também por isso ao Luís Batista e ao Sport Lisboa Benfica, cuja entrada no futebol feminino todos concordaremos também, depois do esforço do Sporting e do Sporting Clube Braga, veio ajudar bastante a modalidade, e é obviamente um prazer recebê-lo aqui também, Luís. Olá, obrigado, boa tarde. Tudo, obrigado pelo convite. É para mim um gosto estar a discutir o futebol feminino neste painel e estar com pessoas ligadas também permanentemente ao futebol feminino. Muito bem, vamos então avançar, dizer então a quem nos segue já lá em casa que podem a qualquer momento colocar as vossas questões, sempre
pela vertente construtiva, e é isso que nos move. Vamos tentar aqui traçar rapidamente um perfil do crescimento do futebol feminino. Muita gente não terá acompanhado tanto como quem o viveu por dentro, ou como eu, que acompanhei há muitos anos, fruto até de ter sido diretor de Boa Vista, e depois, a certa altura, também do Pasteleira, que tinha futebol feminino com qualidade, e eu fico muito contente de ver as jogadoras que lá estavam em bons patamares, como é o caso da Betinha no Abarense, etc. Carla, e estávamos a falar aqui antes de entrarmos em direto, vou começar por ti por causa disso, e também tenho que dizer publicamente o orgulho que nós todos portugueses temos que ter na tua carreira, na da Edith, de vocês todas, com Maria João, Alfredina, etc., que foram precursoras deste movimento do crescimento do futebol feminino, que vestiram e que deram o corpo às balas literalmente pelo futebol feminino. Já falei disto contigo muitas vezes em privado, mas aqui publicamente o crescimento é assinalável em todos os patamares. E a entrada destes clubes com força, não é? Benfica, Sporting Clube Braga, a aposta dos seus dirigentes, a coragem dos seus dirigentes para o futebol feminino, a própria Federação Portuguesa de Futebol tem tido um papel fundamental. Sim, é verdade. Deixa-me só para acrescentar aquilo que disseste, toda uma outra geração teve antes de nós. Nós falamos sempre a partir de 92, foi quando, mas há um passado antes de nós, e há que dar uma palavra também de apreço a quem começou e em quem também teve êxito. Relativamente àquilo que me disseste, a evolução tem sido muita, as diferenças são enormes. Estávamos aqui em off a comentar que nós as três tivemos, eu disse, até o privilégio de ter jogado em pelados, porque hoje sabemos distinguir as dificuldades que tivemos, sabemos transmitir a estas jovens jogadoras tudo aquilo por que passámos, todos os estereótipos que tivemos que passar, todas as situações menos agradáveis que tivemos que ouvir dentro do campo, cá fora, a discriminação que vivemos, e hoje olhamos para trás e só podemos estar orgulhosos daquilo que contribuímos, daquilo que fizemos e daquilo que continuamos a fazer. Estou a falar de nós as três porque eles estão no painel, mas muitas outras pessoas e muitas outras mulheres estão envolvidas neste processo. Tá? Mas para mim é gratificante ter feito parte de uma geração que impulsionou e muito o futebol feminino. Maria João, pergunto-lhe assim o mesmo, sendo que o futebol feminino está ligado a toda a sua vida, não é? Portanto, obviamente acompanhou todas as fases e deve ser também com um grande agrado que vê este crescimento e uma maior aposta, uma maior sensibilização também dos clubes para o futebol feminino. É verdade, e fazendo um bocado a Carla, dizer que efetivamente antes da minha geração houve uma geração toda de jogadoras de grande qualidade que começaram a traçar o caminho que agora aqui chegamos, e nomeadamente tiveram a oportunidade de, em 1981, de representar pela primeira vez a Seleção Nacional, e portanto todo esse caminho foi percorrido muito antes da minha geração e da Carla, neste caso, que a gente jogou juntas no Sporting, e portanto também deixar essa nota para digamos, efetivamente para quem foram as pioneiras. Relativamente à evolução, é curioso perceber que o passar dos anos permitiu efetivamente ir crescendo esta modalidade. Eu recordo-me que quando estava no 1º de dezembro, já existia uma equipa de formação de sub-19 e, portanto, ou seja, o que fomos observando foi o evoluir não só das equipas séniores, que era o que existia também à data, mas sim o começar a colocar as comuns e criar os escalões de formação. E isso permitiu, efetivamente, que mais tarde se conseguisse ter o apuramento em 2012 para o Campeonato da Europa, em 2017, e, portanto, acabou por se conseguir, de alguma forma, que o trabalho de formação que começou a ser feito anteriormente tivesse os seus frutos depois nas seleções nacionais jovens. E, portanto, eu acho que o que é importante perceber é que atravessámos décadas e fomos sempre num sentido crescendo, com alguns recuos, obviamente, porque o crescimento também tem estas dores de crescimento, por assim dizer, mas conseguimos ir caminhando numa direção que eu acho que é a direção correta. Nós temos de ter as bases, temos de ter sustentação, porque precisamos de ter muitas miúdas a jogar para que possamos incrementar a qualidade e a competitividade
posteriormente depois no escalão mais alto. O que eu acho que é fundamental é que as miúdas possam todas jogar o seu desporto de eleição. Muito bem, o Luís não vai levar a mal, vamos primeiro às senhoras, senão até não parecia um debate sobre futebol feminino, e depois a próxima ronda vai começar também o Luís. Sofia, tu estás dentro de um projeto, o Sporting Clube Braga, que realmente tem marcado pela diferença também, pela aposta, pelo carinho em relação ao futebol feminino, já com resultados, como é evidente, mas também com uma preocupação já na formação, e esta aposta de clubes como o Sporting Clube Braga, como o Sporting, como o Benfica, já lá vamos, e já agora deixa-me aproveitar para dizer, como homem do desporto, é com grande agrado e que fico muito feliz de ver os 3 grandes do futebol feminino aqui representados. Demonstra muito da vossa vontade de rumo à evolução, e por isso, quando a Sofia me falou, eu fiquei muito contente que existe esta disponibilidade. Por isso, Sofia, dizia-te, estás num contexto em que realmente se sente este carinho e esta aposta para que exista este crescimento. Sim, a verdade é que o Braga, desde a primeira hora em que surgiu a oportunidade de se juntar ao futebol feminino, agora nos tempos mais recentes, aderiu em força. Entendemos isso como não só responsabilidade social, mas também porque somos um clube eclético e, portanto, não podíamos deixar o futebol feminino de fora. É preciso também perceber da parte dos clubes, e não só, que neste momento o crescimento que podemos ter no futebol é muito vocacionado para o futebol feminino. Se queremos aumentar o número de praticantes, seja onde for, o futebol feminino é onde há mais margem, like it. É onde há mais margem e, portanto, a nossa aposta do Braga, em particular, tem que ser muito na formação. Temos de dar oportunidades a que cada vez mais jogadoras e raparigas possam jogar o desporto de eleição delas, em que possam crescer, quer em termos psicológicos, quer em termos físicos, naquilo que é o futebol. E, portanto, quanto mais jogadores tivermos, para nós melhor, quer para a equipa principal, quer também para as seleções nacionais. Porque a verdade é que, felizmente, temos tido várias jogadoras nos vários escalões que têm representado as seleções, e isso deixa-nos muito orgulhosos. E sentimos que o caminho é por aí. No ano passado, por exemplo, no caso da Sofia Silva, ela foi considerada uma das jogadoras do 11 ideal da UEFA, no Campeonato da Europa, e são passos que nos deixam muito orgulhosos. Saber que uma atleta nossa chegou a um patamar daqueles, fruto do trabalho dela e do mérito dela e daquilo que conseguiu levar, e ser a primeira portuguesa a fazer parte de um 11 ideal da UEFA. Sentimos que o nosso trabalho está a ser feito e está a ser bem feito, e, portanto, percebemos que o caminho é por ali. Luís, bem-vindo ao debate, last but not least. O Sporting Lisboa Benfica tem, e todos o reconhecemos, feito um grande trabalho, uma grande aposta, seja em termos da promoção do próprio futebol feminino, da aposta que fez, de fazer jogos no seu estádio também, de ajudar com isso, até que se bate alguns recordes. De qualquer maneira, acima de tudo, o que debatemos aqui é que realmente o Sporting Lisboa Benfica entrou também com o espírito de ajudar e de promover o futebol feminino, e com grande vontade de que esta secção dentro do clube tivesse alguma força também. Sim, boa tarde, novamente. O Sporting Lisboa Benfica entrou no futebol feminino para promover, acima de tudo, e cada vez mais, o futebol feminino e a formação da jogadora portuguesa no futebol feminino. Esse vai ser o nosso caminho. O nosso caminho está traçado desde o primeiro dia em que abraçámos este projeto, e cada vez mais, ano após ano, vamos apostar na jogadora portuguesa e na promoção da mesma a nível europeu. Luís, parece-lhe que esta é já uma questão que é aqui colocada. Eu começo por si, por ter sido precisamente o último, como eu tinha dito. Vou tentar aqui manter esta dinâmica. Estão aqui a perguntar se esta obrigatoriedade do futebol feminino para existir uma certificação de 5 estrelas nos clubes, acha que vai ser uma alavanca importante também, isto do ponto de vista do futebol feminino em Portugal? É com certeza uma alavanca. Tudo o que sejam medidas que vá ao encontro de melhorar toda a parte logística, de direção, seja do que for, de qualquer clube, seja de que modalidade, estamos a falar de futebol feminino, mas pode ser outra qualquer modalidade, é bom para o desporto, neste caso é bom para o futebol feminino em Portugal, porque vamos com certeza ter mais formação e de melhor qualidade. Mandar um abraço aqui ao Nuno Pereira, do Valadares, também às pessoas do Boa Vista que nos seguem, dar os parabéns a todos estes clubes, e num determinado tempo, eu representei o Boa Vista Futebol Feminino, tanto com carinho,
mandar um abraço para eles todos e para a Alfredina, que já foi aqui citada hoje também. Maria Joel, pergunto-lhe a mesma coisa, ou seja, se este passo que a nível internacional se pretende dar, mas que vai afetar todos os filiados da UEFA, poderá ser um ponto de partida importante a nível regulamentar para ser um incentivo extra, não é? Eu creio, e concordo com o Luís, eu creio que todas as medidas que sejam direcionadas para permitir o crescimento e melhorar as condições de todas as jogadoras que estão na formação, eu acho que todas elas são importantes e devem ser tidas em consideração. Eu acho que este processo de certificação é um processo que é muito completo e acho que permite, acima de tudo, fazer um diagnóstico efetivo das condições que nós neste momento temos e o que é que temos que melhorar. E eu acho que é fundamental e acho que todos os clubes devem passar por ele. Podemos não chegar às 5 estrelas num momento inicial, porque teremos seguramente coisas para melhorar e outras para implementar, porque estamos sempre em crescimento, mas eu acho que no início é um excelente exercício diagnóstico e perceber realmente o caminho que temos que percorrer para que possamos ter as condições mais adequadas e que melhor permitam às nossas jogadoras evoluir e crescer, mas de forma sustentada. Portanto, começando da base, começando dos escalões de formação mais jovens e, efetivamente, ir fazendo o seu crescimento ao longo do seu período também de crescimento e de maturação, obviamente. Edith, consegues ouvir-nos bem? Edith está ali com alguns problemas na internet, vamos ver se ela consegue, entretanto, juntar-se a nós de forma mais sustentada. A internet hoje em dia está assim, prejudica a todos. Sofia, o que é que te parece isto que estamos aqui a falar, portanto, estas medidas, não é? Que têm a ver com a certificação, mas que podem ser também alavancas importantes, não é? Sim. Naturalmente que o processo de certificação está, no caso do futebol feminino, está a começar agora e permite-nos, como a Maria João dizia, perceber em que patamar estamos agora, quase como se fosse um ano zero. De qualquer forma, quer a Federação, quer a UEFA e a FIFA têm feito grandes apostas no futebol feminino e têm implementado cada vez mais medidas que permitam que o futebol feminino se desenvolva mais e de uma forma mais sustentada do que até aqui. E, portanto, o caminho tem que ser esse, tem que permitir que haja mais investimento no futebol feminino, mais equipas e mais atletas de uma forma mais regular e mais sustentada. Carla, a tua opinião sobre isto também, não é? Não, depois de eles todos dizerem, não há muito a acrescentar. A única coisa que devo acrescentar é que, conforme eles disseram, vai haver uma maior a estrutura do futebol feminino mais bem organizada. Nós sabemos que há clubes onde a sua estrutura no feminino não tem a qualidade que devia ter, vai fazer com que os treinadores tenham mais formação, em que haja um coordenador, haja um dossiê de treino, em que tudo o que está relacionado com o futebol feminino seja mais estruturado. E isso só vem a beneficiar, quem sai a beneficiar são os atletas pelo melhor, por uma melhor organização da própria estrutura do futebol feminino. Edith, não sei se nos consegues ouvir bem. Edith? Não está fácil hoje. Nós queremos a nossa craque aqui connosco, mas a internet dela não está a ajudar. Ora, muito bem, vamos falar aqui de algo também que já está aqui a ser falado por quem nos acompanha. E Maria João, começa agora por si, que é a questão da formação. Existe um crescimento, há mais atletas. Será preciso também ir aumentando gradualmente os quadros competitivos de vários escalões à medida que forem aparecendo mais meninas, mais jovens, para que se sustente realmente uma verdadeira aposta na formação e que mais mulheres pratiquem futebol? Eu acho que o crescimento da formação só por si vai conduzir à necessidade de existirem cada vez mais quadros competitivos compatíveis com esse crescimento. E acho que esse crescimento tem, como diz, tem que ser sustentado e tenho a certeza que as exigências que os próprios atletas vão colocar do ponto de vista competitivo vai obrigar a que haja um aumento dos quadros competitivos. E, portanto, este ano foi lançado pela primeira vez a Liga de Júnior, portanto, sub-19, foi o ano do lançamento, e, portanto, eu creio que vamos começar a descer nos vários escalões de formação e começar a ter também
competições não só do ponto de vista distrital, mas também do ponto de vista nacional, logo nas fases mais precoces da época. E penso que esse é o caminho, efetivamente, porque eu falo no caso concreto agora do Sporting de Portugal, que tem efetivamente escalões de sub-13 até sub-19, tem uma equipa B também, para além da equipa profissional, e optámos este ano, lá está, por uma questão do ponto de vista competitivo, em colocar a nossa equipa de sub-15 a competir no Campeonato Distrital Misto da Associação de Futebol de Lisboa. Isto porquê? Isto porque lhes permite desenvolver e potenciar um conjunto de qualidades individuais, do ponto de vista desportivo, que obriga a pensar mais rápido, a decidir mais rápido e a tomar decisões que num campeonato feminino e de futebol 7 e não de futebol 11, com que elas jogaram esta época, lhes permite dar uma dimensão diferente do que é o futebol. E, portanto, nós queremos jogar futebol 11. De forma que eu estou muito defensora disto, ainda que perceba e entenda que os passos mais reduzidos numa fase inicial fará algum sentido para ter mais contacto com a bola, para que se possa ter mais aprender e desenvolver outras capacidades individuais, mas eu creio que nós todos crescemos quando somos colocados em situações de desafio. Eu recordo-me, só muito rapidamente para terminar, que claro. Eu só sentia impotência a jogar contra uma seleção, que era a seleção da Alemanha. Era horrível, horrível. A Carla sabe disto perfeitamente. Eram 90 minutos em que eu me dizia é impossível jogar contra estas mulheres. E, portanto, eu não quero que isto aconteça mais. E quando digo eu não quero é que o futebol feminino passe por esta experiência de uma impotência brutal de não conseguir acompanhar as adversárias. E, portanto, eu acho que nós temos que dar desde cedo mais estímulos para que as nossas jogadoras cresçam. Naturalmente, que cresçam não só do ponto de vista da competitividade, mas também que desenvolvam as suas capacidades individuais. E acho que a própria necessidade fará com que as competições comecem a surgir. Carla Couto, vou rapidamente a ti, até para não ser a última, senão depois terás que repetir muitas coisas que foram ditas. Estavas a assinar, portanto estávamos a concordar. Realmente, eu ainda estava a preparar este programa e vi coisas tuas, por exemplo, da tua academia que foi criada, e tu a dizes que tu, por exemplo, tiveste que começar pelo futebol de 5 porque não havia futebol de 7 ou de 9 ou de 11 para meninas. Portanto, o caminho já foi dado de alguma forma nesse sentido, mas ainda há passos para dar, não é? Nomeadamente mais academias, mais escalões, mais atletas, não é? Sim, é verdade. E acho que todos nós estamos a trabalhar nesse sentido. Inclusivamente, eu quando falo nós, não estou a falar aqui como delegada do sindicato, mas sim como diretora da Associação de Futebol de Lisboa, temos o cuidado de ouvir todos os clubes da nossa área, da nossa filiação, e ir de encontro às necessidades dos próprios clubes. Eu acho que é isto que também faz sentido. É quem tem o poder de organizar algo, ir de encontro às necessidades dos nossos clubes. E é lógico que nós sabemos que aumentar o número de praticantes é essencial para o crescimento do futebol feminino. E dar aqui uma palavra de apreço a todos os clubes de futebol feminino que, dentro das suas limitações, têm vindo a trabalhar nesse sentido, uns mais, outros menos, mas nós sabemos que as realidades no futebol português feminino são diversas, portanto, mas tem havido um esforço por parte dos clubes em criar esses escalões de formação, e já há equipas com meninas muito pequeninas a começar a jogar futebol. O meu filho tem 14 anos, joga futebol numa academia, que é o Clipe, aqui no Porto, e tem meninas da equipa, e portanto é bastante salutar. Luís Batista, a sua ideia sobre isto, e também já agora a visão do Benfica em relação àquilo que há aposta na formação, para depois irmos à Sofia também. O Luís tem o micro desligado, Luís. Desculpa. A minha opinião sobre este assunto vai de encontro ao que disse a Maria João e a Carla até agora, e com certeza ao que vai dizer a Sofia depois. O futebol feminino tem atletas com muita técnica. Eu vim de uma realidade diferente, é o meu primeiro ano no futebol feminino, e estou muito agradado. Não estava, como aqui, não estava à espera, não sabia o que era, mas estou muito agradado. O que eu penso que, a nível de quadros competitivos, eles deverão crescer, até porque é importante para a jogadora, para as atletas,
mais pequenas, e quando começam mais pequenas é isso que nós temos falta, é de atletas com idades entre os 10, 11, 12 anos de competição. Agora, eu noto isto, vou partilhar aqui com vocês isto que tenho visto, que é, eu noto, e aí eu acho que a Federação tem um papel também preponderante, eu noto na jogadora portuguesa falta intensidade. E essa intensidade, peço desculpa, mas não se ganha, porque isto é igual ao masculino, não se vai ganhar em 4 jogos por ano competitivos. Pode-se ganhar nos jogos da seleção, okay? E aí também é notório o que falta. Portanto, falta à jogadora portuguesa depois jogos internacionais. Falta participação nos mais variados torneios, participação com outros clubes de outras ligas europeias, e isso vai fazer com que acelere o crescimento da jogadora portuguesa também. Além da criação dos vários escalões e dos vários quadros competitivos, isso também vai fazer crescer a jogadora portuguesa. Sofia, vamos a esta pergunta que eu lancei primeiro sobre a formação e sobre o trabalho que é preciso ser feito nessa área e que já está a ser feito de alguma forma, mas também, no fundo, este repto, pode-se dizer assim, que o Luís aqui deixou, de analisarmos se realmente não falta mais competição internacional, nem que seja em torneios, para as jogadoras portuguesas, nomeadamente, ganharem mais intensidade. E eu peço-vos imensa desculpa que eu perdi agora momentaneamente a ligação, portanto não ouvi grande coisa do que o Luís disse. Desculpa, Luís. Mas de qualquer forma, em relação à formação, é verdade, nós temos que ter mais competição, mas também temos que perceber que estamos numa fase inicial do nosso desenvolvimento, ou seja, não nos adianta muito estarmos a criar muitas competições se depois não tivermos equipas suficientes para as preencher, com condições para as atletas, não é? Porque podemos ter equipas muito pequenas, por exemplo, que não têm suplentes para levar para os jogos, e temos que ponderar sempre um bocadinho aquilo que são as necessidades que temos muitas atletas na formação, temos, com aquilo que depois são as necessidades do resto das equipas, e portanto tem que haver aqui algum equilíbrio. É claro que para nós o mais importante é termos competição, e o mais importante é darmos momentos de jogo às nossas jogadoras, e quanto mais competitivos melhor, mas temos que perceber e ter essa sensibilidade um bocadinho para o aumento dos campeonatos que existem, se calhar numa primeira fase mais campeonatos distritais para tentar chegar a mais equipas e a mais jogadoras e dar-lhes mais oportunidade, e depois eventualmente, quem sabe, passar para um campeonato nacional, não sei. Em relação ao panorama internacional e aquilo que é a competitividade das jogadoras, é verdade, nós sentimos isso agora quando fomos à Liga dos Campeões. As nossas atletas, sobretudo, estão preparadas para jogarem em competições internacionais quando estão na seleção. Quando estão nos clubes, infelizmente, ainda não há muita oferta internacional e é importante que haja mais equipas a virem a Portugal e mais equipas portuguesas a irem lá fora a jogar e terem momentos competitivos diferentes. Como eu digo, estamos num momento ainda inicial de desenvolvimento, ou praticamente inicial de desenvolvimento, e, portanto, quanto mais experiências elas tiverem, melhor. A Liga dos Campeões para nós foi sintomática disso, como é óbvio. Também apanhamos uma equipa gigantesca, portanto, quer dizer, estamos a falar de patamares muito diferentes em termos competitivos, em termos de preparação, em termos de tudo e mais alguma coisa, portanto, mas a experiência que nós tivemos, quer na primeira fase da Liga dos Campeões, quer depois com o PSG, permitiu-nos ver que, de facto, temos que andar um bocadinho mais rápido, um bocadinho mais depressa para chegarmos mais além e para que cada vez estejamos melhor representados quando alguma equipa for jogar lá fora, nas competições europeias. Oh, Carla, eu lembro-me de falar contigo algumas vezes e com a Edith, ela agora vai nos acompanhar aqui só por mensagem porque ela está a dizer que não consegue mesmo manter a ligação, e de vocês até me explicarem que muitas vezes vocês faziam jogos com as denominadas potências e que vocês tecnicamente e durante muitos momentos do jogo conseguiam igualar, mas que depois faltavam algumas dessas coisas que estão aqui a ser faladas, que realmente é um caminho que tem que ser percorrido e que demora o seu tempo, como disse a Maria João, há dores de crescimento naturais, não é? E o futebol português a nível de futebol feminino está a fazer o seu caminho. Como é lógico, tanto eu como a João, a nível internacional, a nível nacional não tanto, não sentimos isso, porque a partir de determinada altura fomos durante muitos anos campeões nacionais, mas a nível internacional era uma coisa abismal. E ela disse muito bem, todos os jogos contra a Alemanha aquilo era um suplício, raramente nós passávamos do meio campo, e não era por falta de qualidade, não era por falta de empenho, não era por falta de atitude, é porque havia
um degrau muito grande de diferença na própria... Repara, tu ainda hoje, a realidade destes 3 clubes é exceção, não é? Porque tu tens 3 clubes profissionais em Portugal, depois tens aqui 3, 4 clubes que investiram muito este ano para uma subida, não é? Mas não se titulam profissionais e tudo o resto das 50 equipas são amadoras. Portanto, aquilo que tu ganhas a nível internacional é a competitividade que as nossas jogadoras que estão no estrangeiro nos trazem e a qualidade inata das nossas jogadoras portuguesas, e isso ninguém pode pôr em causa o espírito, a garra, o empenho que estas jogadoras têm. Agora, depois, quando é preciso dar ao pedal, por vezes falta-nos aquela capacidade, aquele mais um bocadinho, mas isso, como tem vindo a ser dito aqui, é um caminho que se está a traçar, é um caminho que leva algum tempo, já subimos alguns graus, já voltámos a descer, mas eu acho que se está a tomar medidas para que isto comece a ser uma situação constante no panorama do futebol feminino português. Mas, João, há pouco o Luís tocou na situação de às vezes a competitividade também, ele falou em 4 clubes, 4 equipas, ou 4 jogos, não é, em cada volta, e que isso teria também alguma influência naquela falta de intensidade. Com o tempo também o que se pretende, e estamos a falar muito da palavra tempo, mas quem está dentro do futebol percebe que muitas vezes não existe tempo, mas quando se está a estruturar e a fazer crescer uma modalidade que assim tem de ser, só com o tempo é que se poderá também, e com algumas medidas, é lógico, fazer com que os clubes médios cresçam em termos de qualidade. Quanto mais atletas existirem, como estivemos aqui a falar, mais oferta haverá, mais qualidade, mais jogadoras formadas desde a base e por isso compreendendo melhor o jogo. Portanto, isto é tudo, perdoando a expressão, que parece uma verdade lá para ali, mas é uma bola de neve, não é? Eu costumo chamar que é uma pescadinha de rabo na boca. Ou isso. Repara, eu acho que o fundamental é, para além dos clubes todos que nesta altura trabalham a formação e trabalham bem, eu acho que é importante perceber que para trabalhar a formação e permitir que a jogadora cresça, há uma coisa que eu acho que é fundamental, para além das condições de treino, é também a qualidade das equipas técnicas. E não me levem a mal, mas eu acho que é fundamental para se perceber e se passar a mensagem do que é o jogo, de quais são o objetivo, para além de marcar gol, que é óbvio. Eu acho que é fundamental que as equipas técnicas tenham, do ponto de vista pedagógico, uma formação que permite passar esta mensagem de forma clara e inequívoca. E, portanto, eu acho que é uma preocupação, e eu tenho assistido a isso, felizmente, dos clubes que vão tendo e formando a equipas na formação e na base, ter essa preocupação. E isso vai, sim, potenciar o aparecimento de mais meninas e potenciar as suas capacidades. Agora, dizem bem que é quanto mais clubes tivermos espalhados pelo país que permitam que a jogadora, que a atleta, possa integrar desde mais cedo o seu desporto de eleição, ela vai efetivamente ter outro crescimento. Mas depois também, como diz o Luís muito bem, depois se temos 4 jogos numa época inteira, vamos estar a treinar para jogar 4 jogos e depois possivelmente 2 serão decisivos. E às tantas isto pode ser um pouco desmotivante, e daí eu dizer que está às vezes uma pescadinha de rabo na boca. Nós queremos mais, vamos conseguir ter condições, possivelmente vamos criando condições para isso. Mas depois temos que criar também a possibilidade de que haja momentos competitivos, sejam eles para terminar campeão, sejam eles para terminar o que se entender, mas que haja momentos competitivos. Porque eu acho que é importante que a jogadora, seja ela mais nova ou do escalão inicial, perceba também quais são as suas próprias ambições. E, portanto, eu acho que há aqui algumas questões que nós vamos crescendo, e eu acho que vamos crescendo gradualmente. Portanto, nós não podemos querer crescer tudo de uma só vez, que não é possível, então não vale a pena, não tenhamos ilusões, mas podemos crescer com passos sólidos. E é curioso que se observem num número de clubes considerável que há equipas de formação, há até às sub-19 e depois não tem equipas séniores. E, portanto, eu acho que é uma aposta que cada clube deve fazer, mas que deve sim
permitir que haja, ao fim e ao cabo, oferta para que as atletas possam efetivamente integrar as equipas, seja o mais próximo possível da sua residência, que também se verifica que nem sempre é possível. Isso causa depois aqui algum desequilíbrio nas oportunidades e na oferta. E, portanto, eu acho que há aqui várias coisas que podem ainda ser implementadas e, obviamente, que aí as associações distritais e a própria Federação terão, e eventualmente também o desporto escolar, terão uma palavra a dizer em toda a implementação e alargamento destas condições a nível nacional. Sofia, vou a ti, porque isto foi, no fundo, até um desafio e muito interessante que o Luís levantou com a sua opinião. Desta questão de serem, neste momento, 4, 5 jogos, o que se quiser dizer, mais competitivos durante o ano, a Maria João tocou aqui em algo que também parece-me que este ano já aconteceu, de criar mais contextos competitivos, não é? Como a Taça da Liga, que este ano tivemos a oportunidade de assistir. Poderá passar por aí a criação de mais situações destas, mas também vou voltar sempre ao mesmo. Nunca esquecendo o trabalho de base, e a Maria João tocou aqui em algo que me parece muito importante, o desporto escolar pode servir também como uma base importante para esta ajuda, porque enquanto não se formarem mais jogadoras, enquanto não houver mais proximidade de mais clubes em várias regiões do país, vão continuar a existir diferenças, não é? Entre os clubes que apostam e que têm capacidade para apostar mais forte e os outros. Não é? Certo, eu acho que haverá sempre diferenças. Há sempre clubes que têm mais capacidade de investimento do que outros e portanto, têm sempre mais formas de se reforçarem do que outros. Me parece, e isto acaba por ser um issue quase sempre o mesmo, e o resultado é sempre o mesmo, que é, nós precisamos de mais jogadoras. E enquanto não tivermos mais jogadoras, com mais qualidade, não podemos ter tantas equipas competitivas. Se nós repararmos, as principais atletas que têm ido regularmente às seleções nacionais estão no Braga, no Sporting e no Benfica, no Campeonato Português, na seleção A. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é alargar o leque de atletas que são selecionáveis e que têm mais qualidade, porque só assim é que conseguem reforçar outras equipas e tornar o nosso campeonato mais competitivo. A criação de outro tipo de competições, naturalmente, que ajuda. A Taça da Liga este ano foi um desafio grande e foi interessante porque permitiu-nos a todos jogar mais jogos e encontrarmos mais vezes. Mas depois tem o outro lado da moeda, que é, às tantas também estamos sempre a jogar com os mesmos. E, portanto, temos que encontrar aqui algum tipo de equilíbrio que permita chegarem mais jogadoras com noutras equipas e todos nós crescermos ao mesmo tempo. Claro que isto não se faz de um dia para o outro, faz com o aumento das jogadoras, com o aumento de praticantes, e vamos indo aos bocadinhos, estamos a aumentar o nível de atletas, sobretudo nos escalões mais jovens, e um dia elas vão chegar a séniores, esperamos nós que continuem a jogar. Portanto, o desafio vai um bocadinho por aí também. Luís, foi muito interessante ter levantado este tema, realmente dá aqui pano para mangas. Uma das coisas que eu estive a ler bastante antes de fazermos este programa, e obviamente há sempre ideias para todos os gostos, mas uma das coisas que se criticou, por exemplo, com esta maior aposta, é dizer, ok, este era o momento de termos praticamente, entre aspas, só jogadoras portuguesas, mas felizmente depois também são as mesmas pessoas a dizer que ainda bem que temos jogadores portugueses nos melhores clubes da Europa nesta altura, porque isso ajuda, não há nenhuma dúvida, e eu vou pegar nisso para dizer, quem critica que certos projetos, nomeadamente o Benfica, vai buscar algumas jogadoras fora de Portugal, são os mesmos que depois dizem que é bom ter jogadoras portuguesas ao mais alto nível. E jogadoras de grande nível que vêm de fora para dentro, que no fundo também ajudam a alavancar o campeonato e a tal intensidade que falava há pouco, que às vezes é necessário ganhar. Não é? É experiência, acima de tudo. Acima de tudo, experiência. Mas eu devo dizer, e esse é um ponto no ponto em que tocou, muitos dizem e muitos criticam o Benfica e com razão, tem a sua razão, por ter muitas estrangeiras no seu plantel. É preciso não esquecer que o Benfica de futebol feminino, equipa A, tem 2 anos. Portanto, eu não condeno esta estratégia, acho que foi a melhor estratégia para implementar a equipa do Benfica numa segunda divisão e com objetivos de subida, foi apostar na jogadora brasileira que tem experiência e tinha uma coisa muito importante, e que é muito importante, domina a língua. Exatamente. Mas o paradigma vai mudar. O Benfica não vai continuar a apostar só em jogadoras estrangeiras. Cada vez mais, como nós dissemos, vamos apostar na jogadora portuguesa assim que acharmos que elas estão preparadas para. Porque não vale a pena acelerar o processo. Acelerar o processo pode ser, é mau para a atleta, vai ser mau para nós, mas acima de tudo mau para a atleta. Agora, vamos continuar e continuamos a apostar na jogadora estrangeira de qualidade, porque é essa que vai sustentar o aparecimento
com mais regularidade da jogadora portuguesa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, aliás, estava a dizer isso, eu além de ler, troquei ideias com muita gente e muita gente me estava a dizer, mas temos que apostar mais em português. Eu disse, mas defendes que a Jéssica e que a Mónica e etc. estejam nos melhores clubes por aí fora e com isso o futebol feminino cresça. E diziam-me que sim. Portanto, é tal pescadinha de rabo na boca que há bocado falava a Maria João Xavier. Maria João, a Sofia também falou aqui em algo que muitas vezes vem para a mesa quando estamos a debater o futebol feminino e o crescimento, ou pelo menos ideias que a gente possa deixar para o crescimento continuar a ser o que temos assistido, e fala-se muito da nossa seleção e do trabalho excelente que a seleção tem feito nos últimos anos, o apuramento para uma fase final, etc. E depois surge até aqui a ideia se por vezes não é a seleção também a alavancar o próprio futebol feminino como um todo, ou se deveria ser mais o contrário. E digo isto porquê? Porque a Sofia Teles tocou num ponto em que seria interessante alargar o leque de selecionáveis, não é? Ou haver essa possibilidade para que exista mais competitividade também. Portanto, será outra pescadinha de rabo na boca, mas interessante ouvir a sua opinião. A minha opinião pode ser um bocado polémica. Venha ela. É porque eu acho que a seleção tem que aproveitar tudo o que de bom os clubes fazem. E tem que, como diz a Sofia muito bem, tem que alargar o leque de opções, porque há muitas jogadoras que não têm a oportunidade, eventualmente, de representar a seleção, mas não significa que não possam passar por lá para perceber como é que se trabalha ao nível das seleções. Eu admito que no Braga, no Benfica e no Sporting as condições de trabalho sejam muito próximas do que existe nas seleções. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. No entanto, eu acho que a seleção, quando se qualificou para o Europeu 2017, deu um passo gigantesco. Mas vou deixar aqui uma coisa que é, quando se qualificou para esse europeu, mais de 50% das jogadoras jogavam em equipas estrangeiras, com outro nível competitivo. E, portanto, trouxe um estímulo e um input de competência e de capacidade diferente do que jogando no campeonato português na altura. E, portanto, eu acho que ter jogadoras portuguesas nas grandes equipas, sim, acho que é fundamental, até porque se tornam modelos que as miúdas mais novas querem copiar, e copiar no sentido positivo, obviamente, mas também percebo que é preciso ter também em Portugal algumas das melhores jogadoras, porque é exatamente para continuar a chamar internamente mais miúdas para a causa, como eu lhe chamo. E acho que temos efetivamente grandes jogadoras e que eu vou dizer uma coisa aqui que o Luís disse, que apostou na jogadora brasileira, eu acho isso fantástico, até porque o Benfica, quando entrou, não tinha margem de ir buscar muitas jogadoras portuguesas, porque elas estavam todas no Sporting e no Braga, pelo menos as de topo, para que pudesse ter uma equipa altamente competitiva para subir e depois, como se verificou, ganhar a Taça de Portugal. E, portanto, tinha que, se queria ter esse caminho, foi aquele caminho escolhido e teve o retorno que necessitava. Portanto, eu acho que o que nós, e eu digo isto muitas vezes, e mais uma vez não me levem a mal, eu acho que Portugal neste momento ainda não tem um conjunto de jogadoras que possa fazer 3, 4 equipas de topo. Lamento, vamos ter que recorrer sempre à jogadora estrangeira, na certeza, porém, que a jogadora que vem é uma jogadora que é uma mais-valia. É alguém que vai desafiar a jogadora portuguesa, que vai trazer novas experiências ao clube. E, portanto, eu acho que temos aqui a que ponderar esta situação, porque eu acho que a jogadora portuguesa tem que crescer, e para crescer tem que crescer ao nível mais alto em termos competitivos. E, portanto, não pode ter, ou não é suposto ter, os lugares todos tapados para poder jogar. Portanto, senão isto vai se repercutir mais tarde ou mais cedo depois nas seleções nacionais. Quer gostem, quer não gostem esta é a minha opinião, e eu acho que isto, a breve prazo, poderá ser uma realidade se, eventualmente, não houver espaço de crescimento, naturalmente, nos clubes. E, portanto, eu acho que a seleção terá sempre a ganhar quanto mais jogadora portuguesa for jogando, seja no estrangeiro em que que possa jogar efetivamente, mas também que jogue a alto nível em Portugal. E, portanto, isto é a minha opinião, que é muito pessoal, portanto, eu acredito que possa ser um pouco polémico. Polémico ou não, se calhar vamos ser todos polémicos, que acredito que a maioria concordo consigo. Deixa-me só dizer que a Anabela Brito Mendes, também um beijinho para ela, e a Edith Fernandes estão a lembrar, eu não disse, é verdade, peço desculpa, mas estava só a dar alguns exemplos, a Cláudia Neto, que além de ser
considerada das 100 melhores jogadoras a competir na Europa, já tem muitos títulos internacionais e obviamente para nós portugueses é também um orgulho ter jogadoras como a Cláudia Neto. Obrigado, Edith, obrigado, Anabel. Carla Couto, estavas novamente a assinar, estavas a concordar e realmente é algo que pode ser polémico, como dizia a Maria João, mas é fácil concordar. Mas, repara, eu sempre defendi que o espaço de seleção tem que ser para as melhores. Tem que ser. É um espaço de elite, tem que ser as melhores. Mas também, dada a quantidade de jogos que tu tens de particulares, de preparação, um estímulo às jogadoras. A gente sabe que ir à seleção é o sonho de qualquer jogadora, seja ela com 13 anos, como nós temos, seja ela de 30 ou seja eu de 46. Eu, se pudesse estar a jogar na seleção nacional, era a minha maior alegria. Portanto, nós temos é que ter algum bom senso, e eu acho que há muito boa jogadora no nosso campeonato que ainda não teve a sua oportunidade, que está um pouco tapada também por estas jogadoras estrangeiras, mas atenção, qualquer um destes 3 clubes tem meninas de grande qualidade nas suas sub-17, sub-19, que eu acredito que num curto espaço de tempo estão nas suas equipas principais e muitas delas, se calhar, a jogar noutros clubes para terem espaço, e isso também depois vai da dinâmica dos próprios clubes fazer esta rodagem e esta maturação destas jogadoras num outro contexto competitivo para que elas possam crescer. Sofia, e pegando nisso que está aqui a dizer a Raquel Moás, também obrigada Raquel pela participação, ela diz, pronto, que se calhar o segredo é o equilíbrio, não é? Como em quase tudo na vida, o bom senso, entre as estrangeiras e os portugueses, mas tu há pouco, quando falaste da seleção portuguesa e da possibilidade de alargar o leque, é um bocadinho indo ao encontro do que disse tanto a Maria João e a Carla, não é? Porque realmente as melhores devem lá estar, mas se alargar um pouco o leque, talvez ajude na tal competitividade. Desculpa, Remo, eu agora não ouvi o resto da tua pergunta. Teve aqui uma quebra, ou seja, estava-te a dizer, quando falaste há pouco da questão da seleção, não é? E de se alargar o leque, é um bocadinho de encontro ao que disse a Maria João e a Carla, que realmente o espaço poderá ser para as melhores, mas também poderá estar na seleção um dos segredos para ajudar a catapultar um bocadinho o futebol feminino, e como dizia aqui a Raquel, em relação à questão das estrangeiras e das portuguesas, haver o equilíbrio também. Certo, aquilo que é um bocadinho de encontro àquilo que o Luís dizia, tem que haver um equilíbrio. As jogadoras estrangeiras trazem a experiência, trazem alguma cultura, trazem uma cultura diferente daquilo que nós temos cá dentro, e portanto, se nós conseguirmos o bom dos dois lados, todos crescemos. Naturalmente que a visibilidade que nós vamos dando ao futebol feminino hoje em dia, e um dos impulsionadores, esta época tem sido o Canal 11, porque tem permitido transmitir muitos jogos de futebol feminino, permite que mais raparigas vejam os jogos, percebam que há outras raparigas a jogar e queiram jogar também, e portanto isto é um ciclo vicioso e vai trazendo mais atletas. Agora, naturalmente, nós temos que encontrar, em termos das nossas principais equipas, o tal equilíbrio entre a jogadora estrangeira e a jogadora portuguesa. Nós também não nos podemos fechar só sobre nós mesmos. Há um mundo inteiro à nossa volta e, portanto, temos que perceber que pode haver mais valias noutros lados que nós não temos aqui e permitir que as nossas atletas cresçam mais com isso também. Luís, aquilo que eu falei há pouco e que ainda ontem debatia com alguém do Sport Lisboa Benfica de forma construtiva, o Sport Lisboa Benfica tem apostado de forma bastante vincada também, tal como o Sporting Clube Braga e o Sporting e outros clubes, mas o Benfica é muito notório também na promoção do futebol feminino, das suas jogadoras, da imagem das suas jogadoras. É evidente que é algo pensado, mas é também tendo o intuito de realmente chamar mais jogadoras, obviamente promover esta imagem atrativa do Sport Lisboa Benfica. Estamos a dar o exemplo do Benfica, como podemos dar dos outros aqui representados, mas é com esse intuito também. Esse é o maior intuito. Só assim faremos crescer o futebol feminino em Portugal e o produto de futebol feminino que se pratica em Portugal. Eu, por exemplo, se calhar aqui a Maria João há pouco disse que ia dizer coisas que lhe desagradar. Eu vou dizer, porque não, daqui a 1 ano, 2 anos, se não me engano, a UEFA só vai permitir a entrada das equipas da Liga dos Campeões se tiver futebol feminino. Porque é que nós não nos adiantamos
e a participação dos clubes da Primeira Liga tem que ter pelo menos 2 equipas de futebol feminino. Uma da formação e outra profissional. Isto também é uma forma de criar valor, ao produto. Futebol feminino, estávamos a falar de que os clubes são clubes já habituados, os clubes da Primeira Liga e mesmo Segunda Liga, habituados à qualidade do treino, como falava a Maria João, a tudo, e isso seria importante para desenvolver o produto de futebol. Porque nós aqui depois vamos cair, é a tal pescadinha de rabo na boca, que a Maria João falava. Eu, daqui se calhar alguns dos clubes, daqui a 2 anos, 3 anos, vamos nos deparar com 4 jogadoras de altíssima qualidade para a mesma posição. E o que é que vamos fazer? Não podemos chegar com todas, infelizmente. Vamos ter que deixar cair. E isto era uma forma de desenvolver, saber que uma jogadora que sai do Benfica poderá ir para um outro clube, sabendo nós que vai ter as mesmas qualidades de treino, a mesma qualidade de treino, o mesmo volume de treino, é importante para o produto de futebol. Eu acho que é nisto que a Federação, é um caso de estudo, podia fazer, através do futebol feminino, alargar N iniciativas, que era bom para Portugal e para o futebol feminino, para o produto de futebol feminino. Acima de tudo é o produto de futebol feminino que nós queremos vender. Nós queremos chamar o público aos estádios. Gostávamos, como o Benfica, gostava muitas vezes de jogar no Estádio da Luz. Não é possível, como sabemos. Então aproveitamos essas oportunidades para valorizar ainda mais o futebol feminino. Maria João, pergunto-lhe a mesma coisa, ou seja, esta necessidade de vender o produto de futebol feminino, a Sofia falou e bem do Canal 11, transmitiu os jogos, até da Sub-19, eu vi alguns, é um caminho, os próprios clubes, Sporting, Benfica, Sporting Clube Braga, Boa Vista, Valadares, que também promove muito bem o seu futebol feminino, futebol Benfica, etc. Tem-se notado essa aposta nas redes sociais e não só, as próprias jogadoras, é um dos caminhos, poderá não ser o suficiente, e vou pegar em algo que disse há pouco que me parece verdadeiramente estruturante. Ou seja, a par da promoção, de vender bem o produto, a questão do desporto escolar como alavanca, e pegando aqui em algo que está a dizer uma das pessoas que nos está a ouvir, o Rui de Carvalho, um abraço também para ele, que diz que o sucesso das modalidades do feminino, por exemplo, no basquete, patinagem, voleibol, etc., surgiu tudo do desporto escolar. Foi um bocadinho por isso que há pouco deu esse exemplo, não é? Que o desporto escolar poderia ter aqui um papel muito forte. Eu vou-lhe dizer que falei no desporto escolar porque é uma coisa que já falo, não quero mentir, mas há 10 anos. Exatamente. Há 10 ou 15. E pela rama. Exatamente por ter esse conhecimento e por perceber que grandes equipas de voleibol, basquetebol, handebol, que tiveram os seus impulsos através do desporto escolar. Algo que não se vê com o futebol. Há futsal, efetivamente, mas não há futebol. E, portanto, era um espaço de crescimento importante. Mas eu também percebo que, eventualmente, há uns anos atrás, criar equipas de futebol de 11 no desporto escolar, provavelmente não haveria tantas miúdas interessadas em jogar. As que jogavam futsal já na rua, porque é onde se começa a jogar, quando comecei a jogar na rua, é jogar contra pedras e, portanto, tudo se servia de bola. Eu acho que, provavelmente, a questão é temos que repensar agora se é possível e se há efetivamente jogadoras, atletas, estudantes suficientes para começar então no desporto escolar a implementar, nem digo só o futsal, mas podemos começar pelo futebol 7, futebol 9, o que for mais adaptável para que haja efetivamente o lançamento do futebol no desporto escolar. Portanto, eu acho que esse é efetivamente um caminho que ainda está por explorar. Não tem sido seguramente por falta de tentativa, que acredito que não tenha sido, mas às vezes não é fácil dar o passo em frente. E, portanto, se calhar estaremos numa fase agora mais facilitada para que isso possa ser efetivamente na realidade. O vender a marca futebol feminino, bom, sobre isso podemos fazer outro programa. O que eu acho é que a marca, este ano em especial, tem tido realmente uma projeção que não teve antes. Como disse muito bem a Sofia, ao Canal 11, as televisões dos clubes, mesmo os streamings que são feitos por outros clubes que temos assistido,
na segunda divisão, e aí tirar efetivamente o chapéu a essas equipas todas que promovem, através dos seus canais nas redes sociais, as suas equipas, e portanto, este ano efetivamente assistiu-se a um boom da marca futebol feminino. Agora, temos que passar isto também para outro patamar. Mas uma coisa de cada vez, obviamente. E, portanto, eu acho que primeiro é preciso mostrar que o futebol feminino é uma marca apetecível e que pode, efetivamente, ter algo a oferecer a todos os espectadores, a todos os adeptos, de igual modo que tem a vertente masculina, mas volto a reforçar, com passos seguros e sustentados, senão o trambolhão poderá ser enorme. Sofia Teles, temos aqui várias coisas para pegar, a questão de vender o futebol feminino, a questão do desporto escolar como base, e poderá ser uma semente interessante, e é realmente interessante olhar para o que aconteceu em várias modalidades no feminino e que tiveram o desporto escolar como base. Portanto, ouvir a tua opinião sobre isto, e a Maria João Xavier tocou aqui num ponto que me parece fundamental, que é, eu acho que excessivamente, não sei a vossa opinião, já vos vou ouvir, se vai sempre procurar a comparação com o futebol masculino, e que isso não ajuda no fundo a nada, não é? Porque o futebol feminino tem a sua especificidade e está sempre a procurar a comparação disto ou daquilo, e é futebol, é verdade, mas eu sou daqueles que acham que não ganhamos muito quando se faz a comparação excessivamente. Eu, por exemplo, quando estou a falar de futebol feminino, lá vem uma comparação qualquer e temos que explicar os diversos contextos, mas obviamente ouvir a tua opinião, e vamos ouvir depois também as restantes. Certo. Em relação ao desporto escolar, é algo que já temos falado muitas vezes e sem dúvida que era uma grande alavanca para todos nós, porque permitia que muito mais raparigas começassem a praticar mais novas, num contexto para elas que é protegido, que é o contexto da escola, e que a partir daí pudessem dar o salto para os clubes e conseguíamos aumentar a nossa base de recrutamento. Aquilo que eu tenho reparado também, não sei se as outras equipas também têm reparado, é que nos têm surgido cada vez mais raparigas mais novas a querer jogar futebol. Das mais pequeninas mesmo, o que nos dá algum alento e faz-nos acreditar que se estas meninas tão novinhas querem jogar e já têm tanta paixão pelo jogo, podem não ser todas, mas se a maioria delas continuar a jogar durante o tempo que for necessário, então sim vamos ter um futuro risonho, porque elas começam o seu processo formativo muito mais cedo do que começavam até aqui. Em relação à comparação com o futebol masculino, nós não podemos nunca comparar o futebol feminino com o futebol masculino. Isso é a mesma coisa que estarmos a comparar qualquer outra modalidade feminina com uma modalidade masculina. Há uma série de variáveis e há uma série de questões que são diferentes, e nós temos que perceber as diferenças de cada um e temos que criar o nosso próprio espaço. Não podemos estar a tentar colar-nos àquilo que é o espaço masculino. Na maioria das coisas até acho que nós nem ganhamos grande coisa com isso. Se nós criarmos o nosso mercado, o nosso espaço, então sim, podemos criar um produto diferente que atraia outro tipo de pessoas. E isso vê-se, por exemplo, no tipo de público que assiste aos jogos de futebol feminino e ao tipo de público que assiste aos jogos de futebol masculino. Nos jogos de futebol feminino há muito mais famílias a assistir, há muito mais crianças e idosos a assistir aos nossos jogos, e portanto temos que ganhar aquele espaço. Entre os adeptos também, não é? Que eu já vi isso muitas vezes até. Entre os adeptos das duas equipas. Sim. É uma convivência um bocadinho mais sã ainda, felizmente, no desporto. Um bocadinho, o valor do desporto é mais puro ainda. E isso é bom, e se nós não perdermos isto daqui para a frente, eu acho que é uma grandíssima de uma vitória que nós conseguimos com o futebol feminino. Oh, Carla, a tua opinião sobre isto, e pegava no aspecto, lá está, eu quando te ouvi falar num vídeo, na altura quando foi apresentada a tua academia, tu davas a tua própria experiência e dizias que na tua altura não era muito normal, na tua, da Maria João, de quem antecedeu, uma menina querer jogar futebol. Agora, felizmente, como dizia a Sofia, vemos cada vez mais cedo mais meninas que querem jogar futebol e que já têm grande paixão e conhecimento até do jogo. Têm conhecimento porque o futebol feminino já está mais visível, não é? Já elas podem ver, e a mim agrada-me particularmente. Nós hoje, tu vais perguntar a uma menina com 13, 14 anos e o ídolo dela é uma jogadora, enquanto na nossa altura os nossos ídolos eram os homens. Para mim isso é um motivo de muita alegria, porque já se começa a ver nestas crianças, nestas jovens jogadoras, referências femininas, e isso é importante também para que elas vejam e queiram imitar e que estejam ligadas ao futebol feminino. Agora que já foi falado tudo da parte do desporto escolar,
Eu acho que aqui há uma situação muito importante, que é o trabalho que várias equipas já o têm feito, que é o trabalho da promoção da própria equipa nas escolas, nas visitas à escola. Eu digo isto porque a Sofia sabe que o fez, eu não fiz por estar em Lisboa. As jogadoras do Valadares, na altura, em 2013, eram elas próprias jogadoras que iam às escolas falar com as meninas, cativar as meninas. O próprio clube criou eventos para que essas crianças pudessem conhecer o futebol, levarem uma amiga. A Sofia até pode falar melhor dessa situação porque a viveu, teve presente, eu não estive porque só ia à sexta-feira para Valadares, e são todas iniciativas que se pode fazer para ir cativar as meninas na própria escola. Acho que é muito importante que os clubes também sejam proativos nessa situação, não estarem à espera que a jogadora vá ter com eles, mas sim irem ao encontro das meninas e trazê-las para o seu espaço. Ainda bem que tocaste nesse ponto e vamos à Sofia. Força. Pôr o carregador no... Vai lá. Sofia, pedir-te então que nos fales disto e como resposta aqui a alguém que disse que outro dos problemas, e obviamente haverá sempre algo para limar quando estamos a debater e a refletir, é o facto de Braga, Benfica e Sporting absorverem todas as jogadoras boas e os outros não terem grande margem de manobra. Mas isso que estava a dizer a Carla pode ser o caminho de uma proatividade, e o Valadares foi desse exemplo, Boa Vista também, à sua maneira, que com uma maior proximidade, com uma série de iniciativas, pode-se chamar mais jogadoras e encontrar jogadoras com muita qualidade também, não é? Sim, é verdade. O Valadares, quer o Boa Vista, à data, tinham iniciativas engraçadíssimas e que não dependiam de grandes recursos e que envolviam sobretudo as atletas e os treinadores para fazerem aumentar o número de praticantes. Eu lembro, no Valadares nós fazíamos as visitas às escolas, íamos em pequenos grupos, cada grupo ia a uma turma, por exemplo, jogávamos lá com as raparigas, convidávamos-las para participar num evento organizado pelo clube, num determinado dia em que jogavam futebol e acabavam por ganhar aquele gosto, e muitas delas acabaram mesmo por começar a jogar aí. No Boa Vista, por exemplo, eu lembro-me que eles tinham uma coisa que era uma atividade que era o Dia das Amigas, em que cada jogadora que eles tinham nas escolinhas levava uma amiga para o treino e, portanto, tentavam captar assim mais atletas. No caso do Braga, aquilo que nós temos feito desde a época passada, sobretudo com a equipa principal, nós fazemos eventos nas escolas, em que vão jogadores da equipa masculina, mas também vão jogadoras da equipa feminina e, portanto, estão ali num convívio com os alunos daquele agrupamento escolar e, portanto, mostramos a todos que o futebol não é só masculino, o futebol é para todos. Estão ali jogadoras e jogadores, são eles que são o exemplo e, portanto, aquelas crianças percebem que há um caminho para todos e que todos podem, de facto, jogar futebol, e isso para nós é importantíssimo. Maria João, a sua ideia sobre isto, ou seja, sobre o que disseram aqui, que os Sporting, Benfica e Sporting Clube Braga absorvem tudo e fica muito pouco para os outros, mas também há medidas que podem ser tomadas. A Maria João já falou da questão da mais proximidade em certas localidades com possíveis jogadoras, e já agora lançar-lhe o que lancei há pouco à Sofia, à Carla, o que é que acha dessas comparações que são sempre constantes com o futebol masculino, se fazem sentido ou se realmente devem ser colocadas de parte definitivamente porque não ajudam à evolução? Eu concordo em absoluto com o que a Sofia disse. Acho que nos prejudica mais do que nos favorece. Estamos a falar de dimensões que não são comparáveis. Não é possível comparar o futebol masculino com o feminino. Começa logo por uma questão anatómica. Portanto, a mulher é completamente diferente do homem. E, portanto, o jogo da mulher é completamente diferente do jogo do homem. É mais atrativo, seguramente, nesta fase, pelo menos isto está estudado, isto está aprovado, tem menos tempo de paragem, é um jogo que é disputado sempre em alto ritmo e há uma procura em as equipas querem ganhar. E, portanto, se isto se vai continuar a manter assim, eu espero bem que sim, porque isto é que é o espetáculo do futebol. Agora, comparar o masculino com o feminino, para mim, eu não vejo nenhuma relevância nisso. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar o nosso espaço, e é um espaço que tem margem para crescer e para progredir, e, portanto, eu acho que esse tipo de comparações não leva a lado nenhum. Eu recordo, por exemplo, no meu tempo, não havia ídolos femininos.
Eu não, os ídolos eram os jogadores masculinos. Felizmente, nesta fase, se eu perguntar a uma das minhas atletas mais jovens, elas vão dizer garantidamente uma jogadora feminina. Depois lá vão chamar o Ronaldo, claro, que é inequívoco e, portanto, aí nada a fazer, mas tem sempre uma referência feminina. Relativamente à questão dos grandes absorverem as melhores jogadoras, eu creio que isso é também fruto do trabalho que os clubes fazem. E, portanto, a jogadora pode ser muito boa, é verdade, pode ter um potencial enorme, mas esse potencial só é desenvolvido no clube onde está. E, portanto, isso se consegue mostrar todo esse seu potencial, essa sua capacidade, naturalmente que os clubes com mais capacidade irão tentar contratar esse jogador para as suas fileiras. E parece-me que esse é o objetivo também das próprias jogadoras, que é poder jogar numa das três grandes equipas neste momento em Portugal. Então, eu acho que eu não vejo isso como sendo mau, do ponto de vista individual da jogadora. Percebo a posição dos clubes, claro que percebo, mas eu acho que é importante também eles perceberem, os clubes perceberem que isso resulta do trabalho que eles fazem, das condições que dão às suas jogadoras para poder crescer e despertar o interesse dos outros clubes. Acho que deve ser visto numa perspectiva de crescimento e não numa perspectiva de que eles levam as melhores jogadoras. Até porque aqui podemos depois fazer um outro paralelismo, que é, eventualmente eu posso ter jogadoras da minha formação que vão subir às equipas principais, mas que não têm ainda margem de entrada para jogar. Porque não fazer um protocolo, na verdade, e permitir que estas jogadoras possam jogar nos outros clubes e continuar o seu processo formativo e de crescimento e voltar depois ao clube de origem. Portanto, eu acho que há aqui várias formas que podemos encontrar de partilha. E, portanto, ok, nós podemos ir buscar, quando digo nós, não me interpretem mal, podemos ir buscar as melhores jogadores de cada equipa, mas podemos também permitir que haja um empréstimo, uma cedência de algumas das nossas jogadoras que ainda não têm capacidade para entrar na nossa equipa principal, mas que possam continuar a crescer a um nível competitivo substancialmente maior. Portanto, eu acho que há aqui várias coisas que podem ser feitas no futebol feminino. Não é uma prática muito usual. Pois não, eu reconheço que não, mas provavelmente é este o caminho que vamos ter que começar também a perceber. Até porque, repare, as nossas jogadoras de formação, por muito que me custe dizer isto, elas não vão todas subir à equipa principal. Por muito que me custe dizer isto. E, portanto, essas jogadoras terão, obviamente, tido um processo de crescimento consolidado com outros, eventualmente com outras condições, e que são jogadoras com enorme valia e que podem ser e devem ser, ter a possibilidade de continuar a jogar a alto nível. Provavelmente, nos grandes clubes podem não ter essa capacidade, e aí, obviamente, que teremos que ver outras alternativas. Eu acho que há aqui várias coisas que ainda se podem fazer no futebol feminino para permitir um maior crescimento até da própria jogadora. Portanto, eu não vejo que ir buscar as melhores jogadoras seja mau. Eu acho que permite perceber o bom trabalho que o clube tem feito. Isso acontece em todas as modalidades, independentemente do género, não é? Seja, todos os clubes com mais capacidades e mais estrutura acabam por ir buscar os melhores a todos os outros clubes. Luís Batista, a sua ideia sobre isto, não é? Falamos aqui já de várias questões, mas nomeadamente desta, a Sofia e a Carla tocaram em projetos como a Baladares e o Boa Vista que conseguiram dar a volta com grande criatividade e procurar novos caminhos para ter mais atletas. A Maria João Xavier também lançou aqui uma série de ideias. Portanto, não será por si só um problema que evita o crescimento do futebol feminino o facto de existirem clubes que apostam e têm capacidade de trazer as melhores, não é? Não é. Temos que ver, é como a Maria João disse, acho que temos que ver isto ao contrário. É valorizar o clube onde um clube, supostamente, como nós dizemos, grande, vai buscar uma atleta, vai lá buscá-la porque ela foi bem trabalhada. Portanto, sabemos que naquele clube trabalham bem as atletas. Isso é valorizar o próprio trabalho desses clubes. Não podemos ver a coisa, temos que ver ao contrário, e isso é muito importante. Em relação, ainda e voltando um bocadinho atrás, claro que sim. À comparação, peço desculpa, como sim, já somos todos de acordo, não há comparação possível, ok? Isso nem podemos comparar. A única coisa que temos em comum é o futebol, ponto.
não há mais nenhuma comparação. E, portanto, faz do futebol feminino, faz com que o futebol feminino trabalhe, e isto também já foi falado pela Sofia, trabalhe outro tipo chame para o futebol feminino, para os jogos, outro tipo de público. E isso é importante. Maria João falou, e com toda a razão, o futebol feminino, neste caso, apresenta mais minutos de jogo comparado com o masculino, o que torna o jogo muito interessante e diferente. E se calhar as pessoas que já não estão tão interessadas em ir a um jogo de futebol, porque demora muito tempo no chão, se calhar precisam disto, precisam de outro tipo de entretenimento, com qualidade, e porque não o futebol feminino. Mais Ou tempo. que não querem levar os filhos, Luís, para o meio de ambientes pesados, não é? No futebol feminino. Também. Não encontram isso. A namorada, claro. Isso vê-se muito no futebol feminino, o que é bom. Portanto, nós temos é que puxar esse público para nós, puxar esse público para o futebol feminino. E isso é muito importante. Luís, vamos para a última ronda. Eu vou começar por si, precisamente, até porque a Carla Couto tem outro compromisso daqui a pouco e nós queremos terminar com ela presente. O Daniel Pacheco, que é treinador do Vitória de futebol feminino, precisamente, deixa aqui uma questão para todos. Vamos começar por si, ouvir a influência do treinador, e a Maria João há pouco já falou disto, mas vamos desenvolvê-lo um bocadinho mais, no desenvolvimento do futebol feminino pela qualidade ou falta de qualidade atualmente. Portanto, ele deixa esta situação no ar, portanto, a especificidade do treino, e se calhar até quer dizer de treinadores com a sensibilidade necessária, porque ainda agora falamos sobre isto, o futebol feminino tem as suas particularidades, e como eu já falei aqui muitas vezes com muita gente sobre futebol de formação, muitos especialistas que diziam que um bom treinador de sub-13 não é necessariamente um treinador bom nos séniores, ou quem tem jeito para trabalhar numa academia não é necessariamente a mesma pessoa que trabalha num contexto de futebol profissional. Portanto, ouvir a sua opinião sobre isto também. Eu acho que sim, é necessário sempre qualidade nos treinadores, é muito importante. O que disse é, o bom treinador de sub-13 pode não ser o bom treinador de sub-16, 17, nos séniores. Mas eu acho que eu não vejo a qualidade tem que lá estar sempre nas equipas técnicas, no treinador. Principalmente se é um treinador de formação, isto tanto faz ser de formação no masculino como no feminino. Se calhar no feminino vai ter uma agradável surpresa, que é a rapidez de aprendizagem. Okay? Comparativamente. Eu vejo isso, tenho estado atento e reparei este ano nisso. Portanto, eu acho que há que distanciar aqui, há treinadores que começam pela formação, a orientação tem que ser formativa. Isso é o mais importante. Depois, quando um treinador não se sente capaz, ou já não sente estímulo por treinar a formação, por ensinar, porque isso é o mais importante. Se é um treinador que pensa que eu quero chegar a uma equipa sénior rapidamente, isso não vai ser um treinador formativo. Isso não vai dar qualidade, e a qualidade que é necessária na aprendizagem da jogadora feminina. E isso é muito importante. E passa também pela qualidade. A qualidade é necessária em tudo, no nosso trabalho, no dia-a-dia, e quanto mais na aprendizagem de qualquer modalidade. Sofia, obviamente sem querer que reveles os segredos do Sporting Clube Braga, mas dentro daquilo que podemos falar, o que vocês procuram no perfil dos vossos treinadores para o futebol feminino, como é lógico? Bom, depende do patamar em que tivermos, não é? Se estamos a falar numa equipa principal é um, se estamos a falar na formação é outro. Há uma característica em comum que o Luís também já referiu, que é a velocidade a que aprendem as jogadoras e o facto de elas serem extremamente curiosas. As jogadoras têm que perceber o que é que estão a fazer. Não é só fazer, elas têm que perceber o que é que estão a fazer e porquê é que estão a fazer. E, portanto, tem que ser alguém que consiga transmitir isto às jogadoras. Depois, por outro lado, nós temos que estar sempre a perceber que, sobretudo nas camadas mais jovens, que a prática de futebol, e também há estudos sobre isto, aumenta a confiança das atletas e a autoestima. E, portanto, temos que ter alguém que consiga compreender as jogadoras e provocar-lhes este aumento de confiança, porque isto é uma mais-valia para o futuro. Quer joguem, quer não joguem, vai ser uma característica que elas vão levar daqui para a frente. E, portanto, temos que ter essa sensibilidade na escolha dos nossos técnicos. E depois, naturalmente, pessoas que tenham formação técnica adequada, que possam transmitir isso para as jogadoras. E não nos podemos esquecer que são das condições próprias do treino que podemos dar às nossas jogadoras. Uma coisa é elas poderem jogar em meio campo à noite, ou num quarto de campo à noite, ou jogarem num campo inteiro, seja a que horas for. Portanto, isto tem que ser tudo ponderado e nós temos que perceber o que é melhor para as jogadoras, naturalmente, no caso da formação,
Estamos a falar de atletas que estudam e, portanto, têm que continuar a estudar e devem continuar a estudar. Mas temos que tentar dar-lhes as melhores condições possíveis para que eles possam desenvolver a sua atividade da melhor forma possível e evoluir, porque é isso que nós queremos todos. Carla, a tua ideia sobre isto, aludindo também à tua experiência como jogador, da importância do treinador no desenvolvimento do futebol feminino, ou a especificidade que o treinador tem que ter para trabalhar o futebol feminino, que é para depois ser a Maria João a ter a honra de fechar o programa de hoje, o primeiro. Tens o micro desligado, Carla. Olha, vou tocar aqui num assunto, e desculpem se vou ferir alguma suscetibilidade, mas ainda se vê muito no futebol feminino o treinador ser dono da equipa. Infelizmente, dentro do futebol feminino, ainda existe o treinador que sai e que leva as atletas. Portanto, isto é uma realidade dentro do futebol feminino. Depois tem que haver, na minha opinião, um gosto pela prática. Porque, como todos eles já disseram, o futebol feminino tem a sua especificidade. A mulher gosta de aprender, gosta de fazer, mas é muito chata. Gosta de saber o porquê, está sempre a questionar. Eu por mim falo. Exatamente, dar o teu exemplo. Não tiro aqui a minha culpa de responsabilidade. Desculpa, Carla, estava-me a rir, mas é verdade, pronto. Rimos todos. Não estou a dizer nada que não tenha vivido e que não tenha feito passar os meus treinadores. Portanto, mas a verdade é que também me deixa de dizer uma coisa. O treinador, normalmente, tens aqui as duas vertentes. Há muito treinador que vai para o futebol feminino e fica porque é totalmente diferente, e há o treinador que sai rapidamente porque ainda acontece no futebol feminino haver muita falta de compromisso, haver muita falta de regularidade aos treinos, e os treinadores também não estão para isso. Portanto, temos aqui duas realidades um bocadinho muito, muito vivenciadas ainda no futebol feminino. Agora, relativamente à qualidade do treinador, isso tem que haver qualidade na formação, e aqui há que haver a especificidade também de, aqui na formação, gerir expectativas, não é? Também não estou a dizer que numa equipa sénior não tenha que acontecer, mas já tem uma maturidade emocional diferente do que estas jovens, e estamos a falar não só de um contexto de clube, mas estamos a falar de contextos de seleção, contextos de seleções distritais, porque estas meninas, neste momento, já são meninas que vão às seleções distritais, têm uma expectativa. Quando vão para os clubes, têm a sua expectativa. Têm expectativas de ir a seleções nacionais, porque já temos seleções a partir das sub-15. Portanto, o treinador aqui é uma peça fundamental para a estabilidade emocional destas jogadoras. Portanto, tem que ser um treinador que é capaz de gerir estas expectativas nesta parte da formação. E depois, nas equipas séniores, é ter muita, muita paciência, e eu dou os meus parabéns a todos os treinadores que têm ao longo dos anos tentado evoluir, porque a João bem sabe que há 30 anos atrás a qualidade dos nossos treinos, e com todo o respeito claro, por quem nos liderou, mas tu vês e tu lembras-te de um treino que era feito há 30 anos atrás e vês um treino que é feito hoje, não tem nada a ver, são situações, e é importante também que este estima, e essa parte, deixa-me ir um bocadinho atrás da certificação, vai fazer com que os clubes estejam mais bem apetrechados para que haja aqui uma situação de o treinador é parte de um clube, não é o clube, e o treinador não pode pegar e levar as suas jogadoras, porque as jogadoras são do clube, não são de um treinador, e isso ainda há no futebol feminino. E deixem-me dar um beijinho a todos aqueles que nos estão a ver, muito obrigada por estarem presentes, e espero ter proporcionado aqui 1h20 de qualidade, e agradecer ao painel. E vocês são diretores deixem-me brincar um bocadinho com vocês, são diretores dos vossos clubes, mas eu sou diretora de todos vocês, porque eu visito-vos a todos, e estes vossos jogadores.
Obrigada. Muito bem. Vai ser quase. Exatamente, vai ser quase 1h30 como um jogo de futebol. E Maria João Xavier vai fechar e tem esta batata quente que há aqui muito para falar. Força. Tem o micro desligado, João. Eu, relativamente ao perfil do treinador, eu acho que aquilo que foi dito, nada a acrescentar. Eu acho que tem que ter efetivamente capacidade e competência técnica, tem que ser, mas eu acho que tem que ter uma coisa que nomeadamente nos escalões mais baixos, é que deve ter uma paixão enorme por ensinar e de transmitir o conhecimento gradualmente, porque, como já disseram todos, as raparigas são muito curiosas, querem sempre mais, perguntam, estamos a fazer isto para quê? Qual é o objetivo? Se o objetivo é marcar gol. E, portanto, questionam. E é preciso ter um leque de treinadores que perceba que a resposta tem que ser uma resposta objetiva e que lhes vai permitir perceber, ok, eu vou por aqui porque é para marcar gol e, portanto, serve. E estamos a falar na situação de marcar gol, porque há situações defensivas. Eu treino, percebo muito pouco. Eu não gostava de treinar, portanto, não tem mal nenhum. E, portanto, a questão é, eu acho que acima de tudo tem que ter uma enorme paixão. Nos escalões mais baixos, eu acho que tem que ser também muito pedagógico, tem que ter uma vertente muito formativa, não tanto virado para a competição, porque, repara, provavelmente nos escalões mais baixos, em termos da cadeia de formação, é mais importante permitir que se jogue, que tenham competição, mas que não seja, contrariamente ao quando se vai segundo escalão, que seja a competição mais importante, mas sim o desenvolver, o crescer, o perceber o jogo, o entender o jogo. E, portanto, aí é preciso ter, efetivamente, um conjunto de características que são intrínsecas aos treinadores, além de toda a qualidade técnica e a competência, mas que é importante para que a própria jogadora perceba que tem bases para poder crescer. E, portanto, eu acho que isto é importante no seu crescimento e na sua formação como jogadora na fase inicial. E o treinador de uma equipa feminina, eu tiro-lhes o chapéu. Tiro-lhes o chapéu. Eu vou-lhes dizer que tem que ser pessoas com uma enorme capacidade de absorver tudo o que se passa à volta e de conseguir lidar com tudo o que se passa à volta, mesmo que em algumas situações possa delegar. Porque, na verdade, a informação que tem que processar, muitas vezes, a forma como interpretam como está determinada jogadora, o que é preciso fazer para que aquela jogadora possa potenciar não é fácil. Eu admito que não é fácil e eu mando um abraço a todos os treinadores, obviamente, porque acho que é importante também eles, e os treinadores terão, como todos os agentes esportivos, a sua quarta parte de responsabilidade no crescimento e no desenvolvimento do futebol feminino. E aí não tenho dúvidas, são todos os agentes esportivos que terão que contribuir para que este crescimento seja sustentado e que deve ser apoiado. Muito bem, eu posso dizer que vou de coração cheio, tendo em conta o que gosto do futebol feminino também e por todas as amigas que tenho. Já agora um beijinho à Edith, não conseguiu entrar, vamos fazer mais um programa em breve para a Edith conseguir estar connosco, esteve aqui a acompanhar-nos. Não vamos desistir nem de falar do futebol feminino, nem de ter a Edith Fernandes connosco e trazer mais clubes, também num futuro próximo, que também têm dado o seu contributo, como vocês hoje aqui deram, e era por isso que eu estava a dizer, coração cheio, porque acho que conseguimos demonstrar que podemos ser adversários no campo por objetivos, mas depois sentarmos e falar de forma estruturante sobre algo que nos diz tanto. Obrigado, Sofia Teles, obrigado, Carla Couto, Maria João Xavier, Luís Batista, pela disponibilidade e por este bocado que acho que fez muito bem ao futebol feminino. Obrigada. Obrigada a nós, Carla. Fiquem bem e com saúde, fiquem em casa enquanto não houver ordens em contrário e vou-me despedir como sempre digo. Primeiro isto vai para o YouTube, para quem quiser promover e passar esta conversa para que reflitam também e se querem ser bons em agricultura não plantem urtigas, portanto plantem o bem, que é o que nós estamos a tentar fazer também. Um abraço. Tá. Já.